Bem, então eu vou começar aqui, inclusive eu não fiz na chamada aqui inicial, falando sobre o Neto. O Neto, ele comentou, né, sobre o Gabigol, e não é para menos, né? O Gabigol, ele realmente é decisivo, né? E a gente teve o Neto se rendendo aí ao Gabigol, né? Tem muitos aí que criticam, mas o Neto se rendeu. Ele falou o seguinte no Donos da Bola: o Gabigol é o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil. Para mim, depois do Zico, ele é o maior ídolo da história do Flamengo. Na Libertadores, o brasileiro que mais gols fez. O Gabigol era para ter ido para a Copa do Mundo e ter sido titular. Concordo. Na geração depois do Fred, o Gabi é o maior centroavante do Brasil. Vitor Roque é bom? É. Endrick é bom? É. Mas o Gabigol é muito melhor. Pois é, cara. É surreal, né? Parabéns aí ao Neto por esse comentário. O Gabigol realmente não dá para entender como é que não conseguiu dar certo na Europa, porque é diferenciado, é decisivo, jogador de jogo grande, né? Ele é impressionante. Falar aqui que o Flamengo vai ter 3 desfalques para o Fla-Flu, né? Enfrenta o Fluminense às 16 horas de Brasília, no Maracanã, 15ª rodada do Brasileirão. Botafogo ganhou novamente ontem, o Flamengo precisa vencer para manter a diferença de 10. O Botafogo tá impossível, rapaz, não tem jeito. O Botafogo tá ganhando, venceu o Bragantino 2-0, né? E para essa partida o Flamengo então não terá o Eric Pulgar, realizou aí exames médicos e a situação é mais grave do que se esperava, e o jogador não treinou com o elenco nos últimos dias, e as principais opções para a posição são Alan e Thiago Maia, né? Além dele, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno também não atuarão. A dupla está suspensa por questão de cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. Então, Léo Pereira e Felipe Luiz podem retornar ao time, tá? A gente já vai trazer aqui as informações todas do jogo. A gente só está aqui falando sobre alguns fatos importantes que eu queria falar justamente sobre a questão do Jorge Sampaoli, esse cara que está aos pouquinhos aí conquistando o grupo, né? Após a partida contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo venceu aí de 4-1 no agregado, Sampaoli fez um discurso para o grupo no vestiário. O treinador argentino disse que os jogos difíceis consolidam a equipe e que agora eles dão mais um passo para brigar por coisas importantes. Lembrando que o Corinthians venceu nos pênaltis, né? Pô, os caras só fizeram um gol nos pênaltis do América Mineiro. O Corinthians venceu. Então, se o Flamengo... Não, na verdade é o seguinte, todos os desafios agora do Flamengo na Copa do Brasil são verdadeiras revanches, né? Todos os desafios são revanches. O Flamengo, inclusive, já começa contra o Grêmio, né, a revanche para eles, né, do 5, né, dá oportunidade para eles nessa possível revanche aí do 5. E depois, se pegar o São Paulo e o Corinthians, são revanches da última Copa do Brasil. Porque, por exemplo, Flamengo passando do Grêmio, ele pode pegar São Paulo ou Corinthians. Tem a questão do Dorival, que enfrenta o Flamengo, depois do Marcos Braz e companhia terem mandado ele embora. E enfrenta também, na verdade não renovou, tudo bem, mas foi uma sensação de como se tivesse sido mandado embora. E o Corinthians, né? E o próprio São Paulo, que o Flamengo eliminou também na Copa do Brasil, e o Corinthians, que o Flamengo foi campeão e eliminou na Libertadores. Então, para todos os adversários que o Flamengo enfrentar, para eles tem a sensação de briga por uma revanche, né? Uma sensação de revanchismo contra esses times aí, na verdade, desses times contra o Flamengo. Então, cara, eu vou falar para vocês, eu gostaria na final, óbvio, passar pelo Grêmio. Na final seria interessante esse jogo com o São Paulo. Acho que seria um partidaço, 2 partidaços. E eu sinceramente gostaria de ver o Flamengo aí enfrentando o São Paulo do Dorival na final. Independente do carinho que eu sinto pelo Dorival, óbvio, a gente triunfando aí, se Deus quiser. Bem, passar para vocês aqui com relação a questão do goleiro Santos, né? Que pode estar deixando o Flamengo. O Bahia abriu conversas aí pela contratação do goleiro, segundo o torcedores.com.
O clube tricolor busca um jogador com experiência para brigar pela posição com Marcos Felipe, titular da equipe, que vive incertezas na temporada. O staff do jogador, inclusive, já foi procurado, no entanto, a decisão de vender ou não o camisa 1 terá que passar pelo técnico Jorge Sampaoli. Eu acredito que não vai ter objeção com relação a isso. Além de Santos, o Flamengo possui mais 2 opções para o gol: o jovem Matheus Cunha, que vem se destacando nas últimas partidas, e o recém-chegado Agustin Rossi, tá? Falar com vocês aqui agora sobre essa procura, né? Essas sondagens aí pelo Ayrton Lucas, né? Sempre na véspera de jogo o pessoal soltando isso. Então a gente vem aqui para também soltar informação para deixar o pessoal preocupado do lado de lá. Se por um lado surgem sondagens aí, inclusive que a gente já tinha falado há muito tempo, da Roma, possibilidade do Ayrton Lucas sair, de chegar uma proposta da Roma e tudo mais. Por outro lado, eu confirmei uma informação, inclusive o David Sharp, também do canal Antenados na Jogada, falou que tem a mesma informação, que o nome do Guilherme Arana é muito bem cotado dentro da diretoria de futebol do Flamengo, dentro do departamento de futebol do Flamengo. Então, o nome do Guilherme Arana interessa sim ao Flamengo quando se trata de lateral esquerda. Falaram de Alex Telles, o jogador ainda não cogita uma saída da Europa, ele quer zerar todas as opções lá na Europa, mas o nome do Guilherme Arana interessa sim ao Flamengo. Inclusive, se o Flamengo perde um jogador como o Ayrton Lucas, o primeiro nome que eles vão pensar é no Guilherme Arana. E aí vai com dinheiro, vai para tirar mesmo o jogador do Atlético Mineiro. Não tem essa, o Flamengo mercado e o Flamengo vai tentar contratar o Guilherme Arana. Então essa é informação, tá? Que o Guilherme Arana, inclusive, há muito tempo, antes dele ir para o Atlético Mineiro, o Flamengo já pensava na contratação do jogador, tá? Então o Arana é um nome que interessa à diretoria do Flamengo, tá? Só para passar tudo para vocês sempre aí, as situações aqui também do Palmeiras, né? Essa questão aí do Palmeiras já ser uma SAF, né? O Palmeiras já é uma SAF, entre aspas aí. O clube pertence a Leila Pereira. A gente tem aqui também, para completar o desespero deles, o Flamengo fazendo 100 milhões a mais. Se bate 1 bilhão de orçamento, 1,2 bilhão de orçamento, vai bater 1,3, 1,4. Porque os patrocínios estão subindo e o Flamengo está colocando à venda os últimos 44 apartamentos que possui no condomínio do Morro da Viúva, na zona sul do Rio de Janeiro, numa área nobre ali na praia de Botafogo, na enseada de Botafogo, segundo o jornalista Lauro Jardim do Globo. Com isso, o Flamengo deve desembolsar em torno de 100 milhões de reais. Esse dinheiro será utilizado para finalizar a compra dos novos terrenos em Vargem Grande para a expansão do CT Ninho do Urubu, ou seja, o centro de treinamento vai ficar ainda melhor. Mas o Flamengo arrecadando mais 100 milhões, tá? Vale destacar que o centro de treinamento já passa por obras em sua parte externa e a diretoria tem planos para fazer um mini estádio dentro do CT, segundo a matéria do GE, né, de novembro de 2022. Tá? Então, o Flamengo pensa nesse mini estádio lá utilizando esse dinheiro também da venda dos apartamentos lá do Morro da Viúva, lá no Ninho do Urubu. Então, o Flamengo ampliaria o espaço do CT Ninho do Urubu. Cara, muito bom. O goleiro Matheus Cunha vem fazendo boas atuações e segurando a posição de titular. Desde a chegada de Jorge Sampaoli, ele teve 16 oportunidades e foram 13 gols sofridos, menos de um gol por partida, 60 defesas, 3,7 por jogo, 12 defesas difíceis, 82% bolas defendidas, 38% jogos sem sofrer gols e 1,2 pênaltis defendidos, tá? 1 de 2, na verdade, 1 de 2 pênaltis defendidos. Então o cara, ele tá muito bem, né? Tá arrebentando. E a gente espera aí que ele possa continuar aí brilhando e o Flamengo possa conquistar os títulos. E essa vitória hoje contra o Fluminense é muito importante. E o meu provável placar até
cara, eu falei 2-1, o Júlio falou 3-1, vamos ver, né? Olha só, falar do Arrascaeta também, né, que o nosso camisa 14 participou de 7 dos 11 gols marcados pelo Flamengo nos últimos 5 jogos, né? Então, Flamengo 4-0 contra o Alcas, ele deu assistência, Flamengo 2-0 no Fortaleza, assistência e gol. Flamengo 2-1 no Atlético Paranaense, assistência e pênalti sofrido. Palmeiras 1, Flamengo 1, fez o gol. Atlético Paranaense 0, Flamengo 2, cruzamento antes do gol contra, né? Então, o Arrascaeta participando aí de 7 de 11 gols marcados pelo Flamengo nos últimos 5 jogos. Ele é importantíssimo mesmo. O Arrasca é monstruoso, né? E aí eu vou passar para vocês agora todas as informações do jogo do Mengão. Então vamos lá, passar para vocês aqui as informações do jogo de logo mais, né? 16 horas de Brasília, como eu já falei. O árbitro da partida é o Sávio Pereira Sampaio, FIFA Distrito Federal. O VAR é o Wagner Hillway, né? VAR FIFA Paraíba. Esse aí eu vou falar para vocês, hein? Esse aí já teve alguns lances aí polêmicos com o Flamengo. Todo jogo é isso, todo jogo vai ser isso. É contra tudo e contra todos. Transmissão TV Globo e Premiere, tá? E também tem streaming, né, no Premiere Play. O horário a gente já passou para vocês, né? E também passar aqui para vocês as informações dos prováveis times, né? O Fluminense, a gente sabe que o Marcelo, né, deve estar voltando aí a atuar. Ele treinou e praticamente se escalou aí contra o Flamengo, né? E a gente tem no Flamengo a provável titularidade do Alan, né? Lembrando que também o Felipe Luiz vai estar jogando no lugar do Ayrton Lucas, então teremos aí um encontro de rivalidade entre Marcelo e Felipe Luiz. Passar aqui a provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Alan ou Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol ou Pedro, tá? Então, o Flamengo aí que deve enfrentar o Fluminense, tem algumas dúvidas aí, não vazaram a escalação, né? E a gente sabe que é sempre muito comum, né, o pessoal vazar a escalação, mas dessa vez ainda não vazaram essa escalação aí, com certeza, né? Pegar aqui para vocês, então, o provável time do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Lima e Ganso, Arias e Germán Cano, né? Então, esse é o provável Fluminense que enfrenta o Flamengo. Felipe Melo aí reencontrando o mais querido, né? E o Flamengo tentando uma nova vitória aí, né? O Flamengo que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, tentando uma nova vitória contra a equipe tricolor.